Olá, pessoal. Eu sou Michel Prado, editor do Imob Report, e nós seguimos aqui com a cobertura do Conecta Imob On ao longo de toda esta semana. Estou aqui hoje com a Ana Clara, nossa Imob Repórter. Oi, Ana. Oi, pessoal. Nessa terça-feira, 1º de setembro, a gente teve, então, o segundo dia de palestras e painéis do Conecta Imob On. Ontem também teve o início dos workshops que estão acontecendo pela manhã ao longo da semana. Eu participei, tive a oportunidade de participar na tarde também da Feira de Soluções, apresentando um pitch do próprio Imob Report aqui. A gente pode compartilhar isso com os participantes do evento, com outras 29 soluções muito interessantes para o mercado imobiliário. Destaco aqui dois parceiros que estão conosco aqui no projeto do Imob, que é a Porto Seguro, que levou uma solução nova que eles têm agora para o mercado de locação, interessante. A gente vai trazer mais detalhes para vocês aqui no Imob Report, e também a Rua 2. Quero começar, então, falando sobre o keynote de abertura com o Mário Sérgio Cortella, desculpe. Ele traz uma palestra muito mais existencial, né, digamos assim, né, não foca tanto no mercado imobiliário, como é, né, a atuação dele, mas algo que me chama a atenção e que a gente pôde perceber em outras peças ao longo do dia foi a gente passar a ter um olhar com mais propósito, né, olhar o propósito do nosso trabalho, da nossa atuação, e também pensar e refletir sobre o propósito das marcas. Uma das falas, né, que ele colocou foi da gente repensar esse velho ditado de que fazemos qualquer negócio, né, de entender que os novos tempos pressupõem a gente questionar alguns padrões, aplicar mais ética nas nossas relações pessoais e profissionais, e aí rever alguns chavões aí que a gente tem, como esse, né, de fazer qualquer negócio, entender que esse mundo novo que se apresenta e que exige uma outra postura dos profissionais, das empresas, já não comporta a venda a qualquer custo, a venda a qualquer preço, né? E aí eu já vou pular até para a palestra da Mari Ferronato, né? A Mari fez uma palestra à tarde para falar sobre tendências do mundo pós-Covid. Foi durante a apresentação do pitch, então eu não pude acompanhar a palestra da Mari, mas a nossa repórter Ana Carolina esteve lá participando, e ela trouxe alguns destaques, assim, compartilhou com a gente. O que eu entendo que foi bem interessante, assim, do que a Mari colocou, né? Primeiro, da gente ter uma perspectiva de que, para a gente pensar em tendências que vão impactar o mercado imobiliário, a gente precisa furar a nossa bolha, a gente precisa olhar para o mundo, a gente precisa olhar para as pessoas e entender que há comportamentos, há tendências que vão influenciar as pessoas e as cidades que podem, a uma primeira vista, não ter uma relação direta com o mercado imobiliário, mas que vão mudar a forma como as pessoas se relacionam, as escolhas que elas fazem, o que passa a ser prioridade para elas, né? E aí teve algo que eu achei bem interessante, assim, que eu não tinha visto ainda, que é o que a Mari fala sobre o efeito do consumo de vingança, né? Ou seja, essa ideia de que essa experiência ruim, esse trauma, porque a gente tem passado por conta da pandemia, vai nos gerar depois esse efeito de consumo baseado na frase do eu mereço, né? Baseado na ideia de que eu passei por um período de privação, eu tive que mudar os hábitos de consumo nesse período, logo, à medida em que a gente volta a uma normalidade, a gente volta a relações de consumo e experiências já superada essa fase da pandemia, vai estar muito forte essa ideia de merecimento, né, como uma autoindulgência. E aí ela traz insights interessantes, né, da gente pensar como usar esse argumento da recompensa, né, do você merece ou do eu mereço, como que a gente pode se apropriar disso e trabalhar isso na nossa comunicação também, né? E aí tem também pensar no aumento de demanda no segmento de luxo, que está muito relacionado a essa ideia também, e também a ideia de beleza e conforto dentro de casa. E aí ela traz algumas tendências que ela cita lá, como, por exemplo, a questão do distanciamento, e aí a gente precisa, distanciamento social, e aí a gente precisa
rever a questão dos plantões dentro das imobiliárias, como que a gente se organiza. A gente precisa destacar isso na comunicação que a gente faz com os clientes. Temos também a questão de delivery, upstreaming, pensar em entretenimento. A Mari falou muito sobre vídeos, né? A Ana vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Lá no portal do Imob Report, a gente colocou um conteúdo em texto com alguns destaques da palestra, mas eu quero destacar aqui também na palestra da Mari e numa palestra seguinte, que foi a do Antônio Fadiga, da Artplan, que falou sobre o propósito das marcas, muito claro esse novo olhar, então, para as marcas, a gente repensar o propósito no contexto de um mundo que apresenta para a gente novos desafios. Para mim, é muito interessante que a gente passe a ver a expressão mudanças climáticas no Conecta Imob On. Isso era algo que a gente ouvia, né, menos nas edições anteriores, e para mim isso reflete uma mudança de valores, né, uma mudança de entendimento sobre as coisas, e entender que o nosso mercado ele faz parte de um ecossistema muito mais amplo, né, e que então olhar para esse mundo com todos os desafios que eles se apresentam para a gente, e a pandemia nos traz essa lição, né. Eu lembro também da palestra lá do Sorraio na segunda-feira, que eles usam uma imagem muito forte, assim, né, de mostrar a pandemia do coronavírus como a ponta de um iceberg muito maior, que uma próxima pandemia pode vir ainda mais grave, e que por trás disso tudo o que a gente tem são efeitos, então, das mudanças climáticas. E é interessante pensar como que a gente aqui no mercado imobiliário, dentro da nossa bolha, consegue passar a refletir sobre isso. Quero destacar que essa palestra aqui do Antônio Fadiga, a gente teve o apoio aí da Carolina Mainardi, jornalista da Cúpula, que acompanhou e compartilhou com a gente alguns insights. Quero passar, então, agora um pouquinho a palavra para a Ana Clara, porque a Ana acompanhou dois painéis com incorporadores, então, um falando sobre a presença de incorporadores na Bolsa e também alguns cases de segmentação, de nicho, dentro do mercado de incorporação. Ana, eu queria que você comentasse com a gente, porque teve especialmente um ponto que você destacou, que foi a participação do Frankel, do Alexandre Frankel, da Vitacom, dando uma dica aí para os corretores, então, para a gente, como a gente olhar e como lidar com o mercado de investimentos. O que você compartilha com a gente? Então, ter essa mesa no Conecta não é coincidência. Esse ano a gente está com muita incorporadora lançando IPO, entrando na Bolsa de Valores. Se não me engano, são mais de 18 incorporadoras. A gente acompanha isso por perto lá no Imob. Mas o que eu achei mais interessante foi essa fala do Frankel. Ele relacionou como, com a taxa Selic baixa e com muito acesso fácil à informação de investimento, o cliente que vai comprar imóvel para investir está muito mais exigente e está muito mais bem informado. Então, é papel do corretor e da imobiliária ter acesso à informação também, ter informação na mão, falar de igual para igual, ter informação sobre liquidez, rentabilidade, investimento, para poder argumentar o que vale mais a pena, o imóvel, o FI, a renda fixa. Então, essa relação entre imobiliária, corretores e incorporação foi muito bem feita e eu achei bem legal de trazer aqui para a nossa discussão. Em seguida, teve uma palestra, uma mesa sobre segmentação, que trouxe várias empresas que trabalham com nichos. Eles trouxeram o Ricardo Teles, da Perplan, que falou sobre loteamentos, o Guilherme Diamante, da Squad Negócios, que trabalha com foco no Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, o Rafael da Yuca, que é uma startup de co-living, o Marco Antônio Vargas, da VCI SA, que falou sobre o case da Hard Rock e sobre multipropriedade, e o Marcelo Prata, da Resale, que atua com imóveis retomados. Foi bem bacana também destacar como eles trouxeram um pouco das especificidades de cada negócio, mas sobre como, principalmente, o nicho não se trata só do produto, ele se trata muito mais do cliente que vai usufruir desse produto. Então, uma casa que faz parte de um loteamento pode ser um co-living, mas você precisa conhecer seu cliente para conseguir adaptar as necessidades. Uma casa de um loteamento pode virar o cliente da resale, caso ele acabe virando um imóvel retomado.
Então, foi bem bacana para perceber essas individualidades de cada negócio. Legal, Ana. De fato, né, nessa edição, eu lembro que na segunda a gente já teve um painel sobre incorporadoras, inclusive trazendo esse olhar da entrada das incorporadoras na Bolsa de Valores. Como a Ana falou, esse é um tema que a gente já trabalha bastante no Imob. Toda semana a gente tem notícias a esse respeito. Tem os veículos especializados, né, no mercado de investimentos, na Bolsa, então acaba tendo uma produção de conteúdo muito frequente, mas é um conteúdo que a gente sabe que para muitos corretores ainda é um conteúdo mais hostil, mais difícil de entender, né? Então, importante a gente estar antenado nisso, acompanhando essa movimentação, porque a gente vê uma movimentação muito forte das incorporadoras nesse movimento, né? Na edição de ontem do Imob, a gente falava sobre isso, inclusive, sobre a entrada de uma série, projetos de entrada, né, ou datas já de IPOs de uma série de incorporadoras. Quero partir aqui para um terceiro tópico, que é a gente pensar a questão dos vídeos, né? Ontem a gente também teve, em mais de uma palestra e painel, esse tema dos vídeos muito forte. A própria Mari falou muito isso na palestra dela, trazendo alguns dados que mostram como isso é algo já muito forte para a gente. O Brasil é um dos países do mundo que mais consome conteúdo em vídeo e que para a gente também, no mercado imobiliário, tem uma oportunidade muito forte, né? A Mari reforçou aqui, segundo a cobertura que a Ana Carolina fez, de que o corretor precisa entender como é trabalhar com vídeo, pois é uma tendência que as pessoas estão interagindo com isso. Daí ela já menciona que tem aumento de visitas virtuais em vídeo, de eventos online, dos próprios meetings, né, de lançamento, de empreendimento, e aí a gente teve um dos painéis que foi justamente sobre isso, assim, de apresentar alguns cases de meetings realizados durante o período agora da pandemia, painel lives de meetings digitais, ações online de relacionamento, empresas que criaram eventos online de sucesso. A participação foi do Marcelo Machado, da Fama Empreendimentos, do Michel Gasparim, da Melnick Even, e o Sérgio Langer, da Rocher e da MRV. Então, eles contaram um pouco sobre essas experiências que eles tiveram de meetings aqui nesse período. Você encontra algumas informações nas redes sociais deles também, e aí eles trazem algumas dicas, né? Por exemplo, a gente pensar em apostar em interatividade, e esse é um erro comum que a gente observa, né? Às vezes até existe um cuidado na produção do vídeo, em pensar no cuidado com a parte mais visual e técnica de uma cobertura, de um lançamento, mas não prevê como a gente vai fazer com que o público engaje com isso, como que ele vai interagir, como que ele vai engajar, como que ele vai se sentir parte daquele processo, né? Para isso, claro, fundamental conhecer a audiência, entender a quem se destina. Então, no caso do Meet de lançamento para corretor, cabe entender qual que é a melhor plataforma para fazer esse lançamento. Será que eu preciso mesmo fazer um lançamento lá no perfil público da incorporadora, da imobiliária? Ou será que eu posso trazer isso para um lugar restrito, trabalhar uma informação mais privilegiada? Além de pensar, claro, num bom roteiro para essa transmissão, né, ter um script, assim como a gente aqui faz, mesmo anotando, a gente acaba cometendo algumas falhas, mas é importante ter aqui listado aquilo que você vai passar, para ter um guia, né, na hora de fazer o vídeo. E, por fim, claro, caprichar na produção. Lá no portal do Imob Report você tem alguns links para os perfis, né, e os sites desses participantes para você acompanhar. E aí eu quero passar de novo para a Ana, porque a Ana acompanhou um dos painéis que foi sobre o TikTok. A gente sabe que isso é uma febre que a gente tem aí no momento. Na cúpula a gente tem recebido muitas dúvidas a respeito disso, as pessoas querem saber, né, os corretores querem entender melhor como funciona, e a gente teve um painel bem interessante. Então, Ana, quero que você comente, assim, quais foram as suas impressões desse painel. Esse painel foi bem bacana, porque foi com a Head de Marketing do TikTok América Latina, então foi um painel que eu diria que é o tipo de palestrante que seria de fora do mercado imobiliário, mas que a gente consegue relacionar, consegue apresentar como que o mercado imobiliário pode se inserir. Então, a Kim, que foi a palestrante, a Head de Marketing, trouxe exemplos de corretores imobiliárias que estão usando o TikTok para fazer negócios. Então, aproveitar essas tendências de vídeo que surgem no TikTok como
esse vídeo pulando, trocando de roupa. Por que não fazer isso dentro do closet do imóvel que você está vendendo? Ou esses vídeos com dúvidas que estão surgindo na internet. Por que não fazer isso respondendo dúvidas de como conseguir acesso a um financiamento, como renegociar seu financiamento? E ela trouxe outros exemplos também de outras marcas que conseguem usar o TikTok de forma muito divertida. A própria Magalu é um grande case, assim, de uso do TikTok, e isso que a Magalu não tem uma pessoa, tem uma bonequinha virtual. Então, quando você tem uma pessoa para aparecer ali, esse conteúdo fica mais legal ainda. E acho legal de destacar que ela trouxe que 80% dos conteúdos online hoje em dia são em formato de vídeo. Destes 75% estão em dispositivos móveis. Então, quem não está trabalhando com vídeo hoje em dia já está atrasado. Aqui a gente testando o nosso vídeo, né, Ana, fazendo a cobertura aqui do Conecta. Você que acompanha o Imob sabe que a gente não vinha trabalhando com esse formato, mas a gente se propôs esse desafio, né, por entender que é importante, para a gente também é um teste. Então, fica aqui até o nosso disclaimer aqui pelas falhas que a gente tem, faz parte do processo, né? A gente também está aprendendo. E aí eu quero fechar fazendo uma menção à participação do Romeu Buzarello, né, o VP de Marketing da Tecnisa. Ele é um palestrante aí histórico do Conecta, né? Ele é uma pessoa que tem as palestras sempre muito bem avaliadas. E destacar como ele também, desde sempre, mas agora com mais força, reforça essa necessidade de que a gente tenha esse processo de aprendizado contínuo, de que a gente entenda que as formas de aprendizagem hoje, elas mudaram, de que a gente tem aqui no Conecta Imob muitas possibilidades para obtenção de conhecimento, para aprender, além de outros conteúdos que a gente tem disponíveis, conversas, ferramentas que a gente tem à disposição que facilitam essa troca de conhecimentos. Então, assim, isso foi um ponto que a gente comentou muito ontem, no primeiro dia de cobertura do Conecta, e faço essa menção aí ao Buzarello, porque eu entendo que ele representa bem o que é essa busca constante por reinventar-se, por se desconstruir, aprender, deixar de lado algumas crenças que a gente tinha e olhar com o peito aberto para as mudanças e novidades que vem acontecendo. Inclusive baixar o TikTok, né? Inclusive baixar o TikTok, bem lembrado, Ana. Inclusive hoje a gente vai ter mais palestras, né, Ana, sobre TikTok, assim, que vale a pena acompanhar, certo? Hoje a gente tem a palestra do Ricardo Martins, que também está fazendo um workshop, e ele é um grande case de sucesso no TikTok, assim. Legal, vamos acompanhar. A gente segue acompanhando a programação do Conecta Imob hoje na terceiro dia de evento, né, na quarta-feira, e aí a gente volta então amanhã compartilhando mais algumas leituras aqui do que a gente tem observado e a equipe do Imob e da Cúpula também para você. Obrigado, Ana, e até lá. Obrigada, gente. Tchau, tchau.